Fala, minha rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Mesa de Bar chegando. Para quem está acompanhando a gente, o Mesa de Bar é uma proposta de bate-papo mesmo, de amigos, falando sobre o nosso esporte favorito, que é o futebol. Sempre com temas bem bacanas, bem legais. E a gente quer muito que vocês contribuam também, né? Manda aí nos comentários temas que vocês queriam que a gente debatesse aqui. Fiquem à vontade para ajudar a gente a fazer conteúdo bacana aí para a galera. Show? Hoje eu estou aí mais uma vez com os meus amigos Macarrão, Matheus, José e Mercim. Infelizmente o Tarcísio hoje não pôde estar com a gente, né? Então a gente tem a máxima, né? Se ele não veio, ele concorda com o que a gente decidir aqui. Exatamente. E aí eu vou chamar os meus amigos para a mesa para a gente começar o nosso debate de hoje, que é polêmico, né? Nessa pandemia ele está sendo jogado aí para as manchetes novamente, porque o nosso calendário vai ter uma dificuldade grande aí para se reajustar, né? Por conta do tempo. E aí já tem muita gente falando na possibilidade do retorno do mata-mata para o Campeonato Brasileiro, né? Saindo do formato do ponto corrido. E o que a gente vem discutir aqui hoje é exatamente isso. Qual o melhor formato? Qual a melhor opção? Mata-mata ou ponto corrido? Por quê? Eu acho que mais do que isso, nosso objetivo hoje é tentar trazer pontos que não são normalmente levantados. Né? Na mídia, normalmente, o que a gente escuta é muito mais pura e simplesmente gosto pessoal. Então, tem o comentarista que gosta de um, tem o comentarista que gosta de outro, e fica naquela ali, em conclusões sempre muito superficiais, né? Então, a gente vai tentar fugir disso e fazer um debate um pouco diferente aí em relação a esse tema, né? Só que, para começar, gostaria muito de ouvir aí os meus amigos as considerações iniciais, falando aí rapidamente, porque a gente ainda vai se aprofundar bastante, qual é a preferência de cada um inicialmente aí, ponto corrido ou mata-mata? Bom, galera, deixa eu começar, porque a prévia aí, é melhor falar agora, porque pelo que eu sei, pelo que eu vi de bastidor, eu vou falar agora e não mais. Eu juro que eu realmente ouvi muito para essa mesa, né? Saudando a todos os meus colegas, meus pós-atletas, todo mundo que está nos assistindo. E claro, não tem como fugir dessa discussão sem ser um tanto quanto que emotivo. Se você for falar para mim o seguinte, numa época onde o Flamengo, eu como bom flamenguista, Flamengo muito mal, aquela coisa de deixar chegar, eu era favorável ao mata-mata. Mas se eu olhar 2019, muito óbvio, eu sou favorável à questão de pontos corridos. Só que eu, particularmente, é o seguinte, eu estava dando uma olhada, eu resolvi nessa me inteirar, porque como eu vi muito número, eu falei, gente, eu tenho que pegar pelo menos o que? Frases, né? Porque número me confunde. Eu meio que cheguei a um dilema aqui, como a gente estava discutindo o que é melhor, Romário ou Ronaldo, eu fico vendo assim, eu acho muito útil que nós tenhamos os dois dentro do calendário do futebol brasileiro, e daqui a pouco, depois que meus colegas falaram, eu também queria fazer umas considerações até mesmo jurídicas, que eu estava vendo a questão do estatuto do torcedor, da necessidade de termos um campeonato regular. Mas deixa a galera falar um pouquinho para eu tentar ver o que está rolando. Bom, eu particularmente tenho uma paixão, e como o Matheus muito bem disse, né? Olá a todos aí, não dá para fugir, né, da questão emotiva, vai esbarrar no gosto pessoal, mas como o Rafa disse também, a gente vai tentar ir além disso, né? Pessoalmente, eu prefiro mata-mata, eu sou fã do mata-mata, eu gosto do mata-mata, inclusive para o brasileiro, um campeonato que mescle, né? Porque, na verdade, a gente tem quando se a gente tivesse um Brasileirão com mata-mata, ele não é igual à Copa do Brasil, porque ele tem uma fase longa de grupos e depois o mata-mata. Então, acho que torna a coisa mais bacana. Então, emotivamente falando, por enquanto, só emotivamente falando, mata-mata. Vai. Vou lá então, hein? Ó. Bom,
o mata-mata, né, ele tem seu charme, viu? Eu acho assim que é mais empolgante, dá mais emoção, mas e assim, algumas coisas que eu estava olhando aqui, analisando, né? A gente analisar, por exemplo, o Atlético Mineiro, né? Já era para ter se fosse ponto corrido o tempo inteiro no Campeonato Brasileiro, o Atlético era para ter mais uns 4 títulos brasileiros. 5. Então, assim, eu acho que 5, né, José? Eu acho que eu prefiro ponto corrido. Já tem a Copa do Brasil, mata-mata, tem a Libertadores mata-mata, então vai ser muito mata-mata, entendeu? Então, acho que tem que ter um campeonato de ponto corrido, entendeu? Depois eu volto a comentar mais. Mas eu sou a favor do ponto corrido. Fala, José. Fala, pessoal, beleza? Boa tarde aí, tá joinha? Bom demais. Então, eu particularmente eu gosto dos dois, ok? Tem para todo gosto o mata-mata e o ponto corrido. O que acontece é o seguinte, a discussão que eu sempre faço é o seguinte, se a gente pegar a história, o mata-mata, ele não privilegia o melhor time. A gente gosta do mata-mata por causa do marketing e gosta do mata-mata por quê? Porque é um jogo pontual, fala que é decisão, que um vai ser eliminado. Mas olha quantas injustiças que o mata-mata gera, ok? Injustiça no sentido do melhor time, do mais regular, do mais organizado, às vezes num jogo, num detalhe, ser eliminado. São muitos exemplos, eu tenho um monte aqui para dar, ok? O macarrão, quando a gente defende o brasileiro mescla, isso é uma mentira. Não existe brasileiro mescla. Os brasileiros que tiveram a fase corrida e o mata-mata foram decididos pelos times que ganharam o mata-mata. Porque a fase de ponto corrido não foi levada em consideração. A gente tem vários exemplos aqui na história aqui de times com campanhas absurdas, que foi eliminado pelo 8º, que foi o 15º da fase regular e depois foi o campeão. Quer dizer, eu particularmente eu acho que esse modelo não é justo, ok? A gente em 2010 viu o Corinthians empatar um jogo e ser eliminado pelo Flamengo, que foi o 16º no mata-mata no Libertadores. Quer dizer, então eu acho que o ponto corrido ele vai sempre ser benéfico para o time mais regular. É isso. Mas eu gosto do mata-mata também. Nós vamos, inclusive, eu quero muito ouvir essas injustiças que você tem aí para a gente falar sobre elas, que eu acho que vai ser legal. Mas eu queria muito entender o seguinte, cara, porque quando, principalmente o Mercinho e o José, que foram mais enfáticos na ideia de que o brasileiro ideal é que seja o mata-mata e tal, quais são os... Porque, assim, quando você pesquisa, cara, os argumentos que eu escuto falando favoravelmente ao ponto corrido, na minha visão, eles são muito ruins. Tipo, é porque é mais justo. Porque privilegia o melhor time. Enfim, isso tudo, para mim, são argumentos que não colam para que o Campeonato Brasileiro seja de pontos corridos. Então, eu queria muito ouvir, inclusive o Matheus e o Macarrão, se tiverem algum também, vocês têm algum argumento para falar assim, eu gosto mais do ponto corrido por isso? Vocês teriam algum? Tá sem som, Matheus. Eu, particularmente, vejo o ponto corrido como algo positivo pela questão do planejamento. Porque, por exemplo, eu estava dando uma olhada, né, parece que o sistema de ponto corrido ele vai surgir em 1910, 11, na Inglaterra. Né? A Inglaterra, acho que é o primeiro realmente a ter isso, e logo depois, na década de 50, a Europa, após a Segunda Guerra Mundial, ela resolve adotar esse sistema. E, paralelo ao sistema de ponto corrido, você tem as ligas, né? As copas. Então, eu falo muito o seguinte, que o brasileiro, ele, de certa forma, ele não é muito acostumado a uma organização. A gente vai muito no ovo, porque o mata-mata ele é muito passional, ele vai muito pela questão do oba-oba. Então, por exemplo, quando a gente, mais uma vez, citando o exemplo de 2019, quando o Jorge Jesus ele vem falando que não deve se poupar nada, a questão por exemplo, de você ter time para disputar tanto ponto corrido quanto mata-mata, eu percebo exatamente a necessidade de criar um elenco para que realmente tenha isso. Porque senão vira uma coisa meio abrasileirada, desculpa a forma, mas assim, a tabela de caixa pode acontecer.
eu realmente comecei a ver a questão de organização, de algo positivo. Porque as pessoas falam, o campeonato de ponto corrido ele é muito previsível. Não. A gente pega o caso do Flamengo 2009, né, o São Paulo 2008, são algumas coisas mas assim. pega esses casos, a gente vai falar deles, Matheus. Se você olhar esses casos, você vai ver que não tem nada de justo ali. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Mas aí só uma pergunta. Claro. Só para não perder o fio da meada no que você falou, que eu achei interessante. Porque você coloca como se fosse assim, no ponto corrido, o planejamento vai ser premiado e no mata-mata não. Você acha que a Libertadores, por exemplo, quem ganha não tem que ter planejamento? Assim, times não planejados ou zebras ganham a Libertadores, você acha? Mas por exemplo, a própria Libertadores ela muda o formato, porque houve momentos que aquela história de, não zebras, mas aquela questão do futebol sul-americano não sendo muito limpo, e eu comecei a pensar, por exemplo, nessa última Libertadores, não na última, o próprio River vem fazendo um planejamento, só que, por exemplo, eles também começaram a enxergar essa necessidade, porque a própria, se você pegar, por exemplo, a ideia de mata-mata, de 71 até 2002, nunca houve um modelo igual, todos são diferentes, cada ano o Campeonato Brasileiro era feito de uma forma, então isso também, de certa forma, mostra uma ideia desregular. Eu vejo dessa forma. Eu acho que isso aí que você falou, Matheus, explica pra caramba a rejeição ao mata-mata no brasileiro. Porque o que o José falou, tipo, o 15º ser campeão, isso aí aconteceu lá há 30, 40 anos atrás. Isso não vai acontecer no futebol de hoje, planejado, business, não tem a mínima chance. Se você pensar, o Atlético tem que ter 5 títulos. Quem que deixaria de ter o título? Né? Assim, será que a gente tem campeões brasileiros que não mereciam? Assim, eram times que não mereciam? Você acha, Messi? Messi congelou. Rafael, olha só. Então, não sei se eu posso dizer que não merecia, entendeu? Você falar, por exemplo, que aquele time do Flamengo de 87, ele não merecia ser campeão. Se você olhar a escalação do time na reta final do campeonato. Mas o time não foi aquele, né? O time teve vários jogadores que não jogaram durante o campeonato. E você vê, aquele campeonato, cara, é uma loucura. O Atlético ganhou os 2 turnos no grupo dele. O Flamengo foi péssimo no primeiro turno. E o regulamento é muito louco. O regulamento falava que o time que a semifinal seria feita, né, pelo campeão dos 2 turnos. E se um time tivesse ganhado os 2 turnos, ele seria o segundo colocado do segundo turno ia fazer semifinal. Aí o primeiro colocado entrava com a vantagem de empate. O Flamengo foi ganhar os 2 jogos, tirou o Atlético. Né? Se a gente pegar absurdo isso, né? Oi? Absurdo isso, mas é o que eu tô falando, pô. Um regulamento ruim... Não mas aí eu estava fazendo uma análise aqui. Eu estava fazendo uma análise dos últimos campeonatos. Também foi assim. Não quer dizer que o time que foi campeão, por exemplo, né? Tem casos que o time foi campeão, mas, por exemplo, se a gente pegar o título do Santos do Robinho, né? O Santos, né? Ele terminou. Deixa eu achar onde eu coloquei aqui. Mais próximo da zona do rebaixamento do que do campeão. O São Paulo fez 52 pontos, o Santos fez 39 na primeira fase. 13 pontos a mais. Ponto, cara. Oi? O Santos estava mais próximo da zona do rebaixamento do que do título. Aí você pega o Atlético em 77, o Atlético é vice-campeão invicto. Entendeu? Em 77. Então, eu acho que mais ou menos por aí que eu penso, entendeu? Então, mas só para a gente analisar. Porque, mais uma vez, eu tô entendendo pra caramba e concordando com vocês de absurdos que já aconteceram, mas muito mais por regulamentos ruins do que pelo formato ruim. O 2002, por exemplo, beleza, o Santos ficou a 13 pontos do São Paulo, mas ele atropela o São Paulo e atropela todos os outros e termina o campeonato com mais pontos que o São Paulo. Ele foi o time que mais pontuou. Tudo bem, mas... Mas jogou mais, ué. Jogou mais. Mas o outro foi eliminado. Então, mas Rafael, pensa, cara.
Pô, mas Aqui. então, imagina, Rafael. olha a campanha que o Flamengo fez em 2019. Exatamente. Imagina se tem umas quartas de final, por exemplo. Vamos pegar Corinthians, entendeu? Aí o Flamengo pega o Corinthians, o Ilharão, naquela loucura dele, é expulso. Dá um pé na cara, coisa igual ele fez lá com o Independente Del Valle. Fodeu, cara. Ah, Rafael, acontece, cara. Acontece sim, cara. É imprevisto, cara. No mata-mata tem imprevisto, não adianta. Entendeu? Olha a decisão River e Flamengo, cara. Até os 43 do segundo tempo, pois o River é campeão. Se você pegar os 380 jogos do brasileiro, não tem um com a metade do nível de interesse, envolvimento, emoção do que o Flamengo e River teve. O Brasil parou, cara. Tá doido. Mas eu sei, Rafael, mas, pô, você tem emoção, mas às vezes você não tem um jogo bom, cara. Se você pegar a maioria das finais de brasileiro, mata-mata, os jogos não foram bons, cara. Jogos ruins, entendeu? Nossa, fica jogo então truncado. Me fala o que são os jogos das últimas 8, 10 rodadas do brasileiro. Cara, das 6 últimas... Eu fiz um levantamento que eu vou compartilhar daqui a pouco. Cara, as últimas 6 rodadas do brasileiro de pontos corridos é de doer. É triste, cara. É muito ruim. Cara, isso não é verdade, Rafael. Mas é porque o campeonato brasileiro os times brasileiros estão com nível ruim, Rafael. Não, desde sempre. Se for no mata-mata, vai acontecer a mesma coisa. Gente, isso não é verdade, não. Se você tem um ponto corrido na década de 80, na década de 90, você teria um campeonato muito mais emocionante, cara. Só com jogão, cara. Ô, Rafael. Isso não é verdade que os jogos não valem nada, cara. Você está olhando na ótica de flamenguista, por exemplo. Pra gente, com 5 rodadas, que não tinha acabado. Mas os outros times estão brigando pela Libertadores, pela Sul-Americana, para não cair. Todo jogo é decisão, cara. A nossa ótica que muda. A nossa ótica que muda. Todo jogo é decisão, cara. Ô, Rafael. Faltando 6 rodadas, o Palmeiras estava de férias já. Eu já ia mas você está pegando um caso, Rafael. Pegando um cara. Você vai ter time que vai estar de férias também, cara. Não, do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil. Tava de férias, brincando lá. O Grêmio tava brincando no campeonato. Aliás, mas o Grêmio brinca no Brasileiro há 3 anos. Ele finge estar lá, joga. Então, mas é porque o Grêmio privilegia a Copa do Brasil e Libertadores. Aqui. A própria torcida não se interessa pelo Campeonato Brasileiro. Aqui, só um detalhe. O Rafael defende o mata-mata, porque ele fala que os jogos todos valem muita coisa, certo? A Copa do Brasil tem mais ou menos 120 jogos. Não, okay? Eu não falo isso não, tá? Só deixando claro, eu não falo. Vamos lá. Não, você fala que os jogos brasileiros não valem nada. Os da Copa do Brasil tem 120 jogos, ok? A fase decisiva que realmente... Então, e esses jogos para trás? Não vale nada. É o Flamengo contra o Asa de Arapiraca. Você acha que esses jogos têm apelo? Não, mas por isso que é formato diferente. A Copa do Brasil não tem nada a ver com o brasileiro. Mas aí você está falando do Brasil. Eu acho que a proposta da Copa do Brasil é você ter times inferiores e de séries inferiores tendo a possibilidade de brigar num jogo de mata-mata. O Vasco quase foi eliminado por um time nada a ver aí. O Corinthians passou aperto com uma Avenida lá, se não me engano. Sempre tem. A Copa do Brasil, inclusive, a gente já teve vários campeões surpreendentes, cara. Entendeu? Sim. Que hoje tem ficado cada vez mais difícil, porque o futebol, como eu falei, essas loucuras que aconteciam muito não acontecem mais. Assim, é muito raro. Essas loucuras de, mas um time nada a ver foi lá e ganhou. Isso não acontece, cara. Só se olhar o histórico da Copa do Brasil. A Copa do Brasil tinha sempre uns paulistas de Jundiaí, o Santo André da vida. Isso não acontece mais, cara. Entendeu? Então, assim, a comparação pontos corridos mata-mata, eu acho que ela tem que ser um pouquinho desvinculada a um momento do nosso futebol que era muito diferente. Era outra realidade, cara. Era totalmente amador. No nível que é hoje, eu penso que a pergunta que eu fiz eu vou fazer de novo, tá? O Matheus respondeu. Eu gostaria muito que o Merci, você concluir, para o Macarrão falar também.
Assim, o que você acha bom? Pô, o ponto corrido, eu prefiro o ponto corrido, porque eu gosto disso. O que você gosta do ponto corrido? Rafael, eu gosto mais da regularidade, do maior número de jogos, entendeu? Porque, por exemplo, mesmo o Flamengo tendo sido campeão, eu continuei vendo jogos, fui no Maracanã, entendeu? Assim, eu acho que um dos problemas que tem é essa quantidade de vaga para Libertadores, cara. Se fosse menos vaga para Libertadores, talvez um ponto corrido fosse um campeonato que fosse até o final, seria perfeito, entendeu? Então, acho que às vezes deixa essa impressão que o time não está disputando nada exatamente por causa dessa quantidade de vaga na Libertadores, que o time diminuir, entendeu? E, de repente, você ter tantas vagas para Libertadores, tantas para Sul-Americana, entendeu? Sei lá, inventar um outro torneio aí, para poder... A sua ideia é regularidade. Regularidade, eu acho. Show. Entendeu? Show de bola. Marca, e a sua? Cara, eu particularmente, falar em injustiça em si, para começar aqui, eu acho que o que difere o futebol, né? Eu penso que o que difere o futebol de qualquer outro esporte é exatamente ele não ser justo. Como assim? É o fator imponderável e tudo. Como a gente falou outro dia na questão dos números, né? Você pega um número de qualquer jogo, você vai ter ali o resultado daquele jogo. No futebol, você pode ter um time que massacrou nas estatísticas, mas que de repente tomou um gol e não conseguiu fazer. Isso é muito claro de acontecer no futebol. E aí que eu acho que é o que torna o futebol a grande diferença em relação aos outros esportes, como ele é apaixonante, como ele desperta tudo isso entre nós, para mim tem muito a ver com isso. Muito a ver. Porque se a gente observar, a chance de você ter um time muito bom, jogando muito bem quase sempre no futebol, é muito pequena. Mesmo os melhores times. Isso você não enxerga, às vezes, em outros esportes. Por quê? Porque essa regularidade gera necessariamente uma superioridade e essa superioridade gera um cara, né? Eu comecei a assistir também agora, né? A série lá, o The Last Dance lá, do Jordan, e realmente você vê o cara no dia ruim ele faz 30, 35 pontos, entendeu? Isso no futebol pode simplesmente não acontecer por alguns jogos, direto de um mesmo time, mesmo esse time sendo superior, tá? Então, o que eu enxergo se eu pensar na questão da justiça, na minha visão, tá, gente? Minha opinião, eu estou esquecendo a essência do futebol nesse sentido, no sentido do que eu falei, tá? De que o futebol não é justo. E aí, quando a gente traz isso para essa discussão, pensando, porque, bem ou mal, no fundo, subconscientemente, toda essa discussão tem como pano de fundo essa questão do melhor time ganhar ou não ganhar. Mas o que é ser o melhor time? Sabe? Enfim, eu acho que aí é uma coisa muito... o melhor time é o que tem os melhores números. Tá, mas no futebol isso, se você pegar, né, esquece o ponto corrido e pensa o futebol. Não é a verdade. Porque o melhor time no futebol é o que ganha. Ser segundo colocado no futebol não vale nada. Ser segundo colocado no tênis, o cara é foda. No futebol, não. É o meu Vasco, com a Peixe, com a alcunha de vice, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o futebol é um esporte que exige a vitória sempre. Ele, por natureza, não prima, não valoriza, não vangloria a regularidade, e sim o resultado, no final das contas. E, por isso, no final das contas, o resultado justo é daquele que ganhar no formato que for. Porque a regra valeu para todo mundo. Concordo que pode ser muito injusto, né, ou dar essa sensação de injustiça, mas, por exemplo, quando jogar em casa é uma vantagem, se é jogo único, por exemplo, no mata-mata, vamos supor, nas várias fases, o cara joga em casa porque ficou melhor colocado, não é uma vantagem? Quer dizer, depende, né? É relativo. Tem time que, quando joga em casa, empate, de repente, ter a vantagem do empate. Enfim, por isso que eu penso... Aí, quando você falou ali, José, do lance dos 120 jogos da Copa do Brasil até a oitava de final ali, ou talvez um pouquinho antes, realmente, um monte de jogo que não vale nada, tá.
mas ninguém está propondo que o brasileiro seja disputado todo em mata-mata. Ele tem uma primeira fase, essa fase geraria toda uma disputa para se chegar ao mata-mata, pensar num formato para a questão da parte do rebaixamento também, para, né, ter essa disputa, uma coisa, enfim, gerar o negócio em cima ali, gerar vontade de assistir, porque quando a gente vai chegando no final do campeonato, o Mercinho falou, eu assisti até o final. Claro que você assistiu até o final, é o seu time que está lá na frente, entende? E, neste ano particularmente, um time que estava jogando não só, né, tipo assim, não era um time que tinha resultado, não, ele vencia e convencia demais da conta, então vai te atrair o interesse, né? É uma torcida muito maior, então talvez para esse ano não faça diferença tão grande nas audiências, nos públicos, etc., porque é uma torcida muito maior que as outras, mas quando isso não acontece com um time como o Flamengo, por exemplo, e nas circunstâncias que aconteceu esse ano, vai gerar muito provavelmente esse desinteresse no final. A gente vê. Mas, inclusive, ano passado gerou para muitos times. Sim. Mas em números... Tanto que esse discurso é conveniente, porque quando o Flamengo tomou uma sapatada do Santos de 4-0, você viu todo mundo falando assim, mas o Flamengo já não está mais ligando. Olha o nível que é o ponto corrido. Você tem o último jogo do time campeão, na melhor temporada da história dele, ele toma uma sapatada de 4-0 saindo de campo, cara. E na semana seguinte ele viajar para o Mundial. Os caras vão botar o pé, Rafael? E se a final, e se fosse mata-mata? Mas olha só como é que são as coisas. Você sabia que o Santos é o melhor segundo colocado da era dos pontos corridos do ano passado? Não perdeu para qualquer time. Como é que é? Pô, final mas que o 4-0, segundo, o Flamengo não tomou de 4-0 de ninguém, cara. Não tem problema, cara. É o último jogo. Era o último jogo. Na semana seguinte, o time ia viajar, cara. Você está concordando comigo que o jogo não valia nada. Ele estava preocupado com o Mundial. Esse especificamente para o Flamengo, não. Valia para o Santos. Mas era uma... Exatamente. Mas é o que mais acontece. Eu vou te mostrar que isso acontece todo ano, cara. Não, Rafael, mas você está olhando que o campeonato acabou, Rafael. Depois que o campeonato acabou, o campeonato do Flamengo acabou, cara. Exato. Acontece sempre. Só que a grande questão... Eu não vou falar. Quero escutar você, José. Se você tivesse que defender ponto corrido numa reunião que definiria o destino do futebol brasileiro. Você tem uma frase para dizer assim, eu gosto do ponto corrido, por quê? Primeiro eu vou te falar só um rapidinho. Eu cresci vendo futebol, eu vejo tudo. Falando, mata-mata é melhor, Copa do Brasil é melhor, porque os times são mais ofensivos, jogam para ganhar. Isso é mentira. Os números estão aí. Isso é mentira. Mentira absurda. Existem coisas poderosas por trás. Para a televisão, é muito melhor o mata-mata. Por quê? O jogo pontual fala que é decisão, não divide tanto as praças, ela vai pagar menos para os times. Existe um grande interesse por trás disso aí. Que a televisão, deixa eu concluir. A televisão vai pagar menos para os times. Ela paga o Flamengo por 38 jogos. Imagine se ela pudesse pagar o Flamengo por 8 jogos pontuais. Ela ia pagar muito menos. Você não vai deixar de ter as 38. Mas eu não sei o que vocês querem. Porque a gente tem os dois campeonatos, Rafael. É besteira discutir isso, o que é melhor. Você tem os dois. Tem o mata-mata e tem o ponto corrido. E que ponto que a gente quer chegar? Você tem os dois. Mas José, é isso que eu não entendo, cara, de verdade. Você tá na balada, você pegou 2 mulheres lindas. Aí por isso você pode pegar uma mulher feia? Eu não entendi o que você está querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, rapaz. A Copa do Brasil que é boa, a Libertadores que é boa. Por isso o brasileiro tem que ser ruim? Aqui, o Emerson, assim, deixa eu concluir. No mundo inteiro, quais campeonatos são os mais atrativos do mundo de futebol? Que para o mundo assistir. Em qualquer região. Copa do Mundo,
Champions League, Libertadores. Estou certo ou estou errado? Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a Premier League você não pode esquecer dela. A Premier League, 2 pontos corridos é a melhor. Ok, mas me fala quais Na década de 80. no mundo. Na década de 80, qual que era o maior campeonato do mundo? Era o italiano, pontos corridos. Não era nem a Champions na década de 80. A Champions virou essa Copa do Mundo. Era a Copa do Mundo. Eu tô falando de time, rapaz. Eu vou te falar mais. No Brasil. Rafael, mas Copa do Mundo é seleção, é outra coisa, cara. Eu tô falando de time, Rafael. Cara, eliminatória Rafael. Como é que você vai... corrido, por exemplo. Eliminatória de seleção é ponto corrido. Ninguém dá ideia para aquilo. Ah, porque tem 500 milhões de vagas, é por isso. Cara, o formato da Copa do Mundo, ele é muito atrativo. Você acha que a eliminatória... Oi? Ô, Rafael. Independente da seleção, o formato Copa do Mundo, ele é basicamente o formato Libertadores, que é basicamente o formato Champions League. São os campeonatos mais bem-sucedidos do mundo, gente. Não tem isso, eu acho que não tem como discutir, tem? Ah, tudo bem, mas eu não já sei tem se eu tenho dúvida. A Copa do Brasil para isso, Rafael. A gente já tem a Libertadores para isso. Cara. O mundo inteiro é ponto corrido, Rafael. São melhores. Você já tem 2 que são melhores. Aí o terceiro tem que ser pior por quê, cara? Pô, não, mas o mundo inteiro é ponto corrido. O mundo inteiro tá errado. E o mata-mata tá certo. Ô, Ronaldinho, eu te respondo uma pergunta. No mundo inteiro, eles dão mais importância para a Champions ou para a Liga? Mas então você está comparando com o Champions do Campeonato Nacional, então, Rafael. Volta para a questão de país. Eles dão mais importância. Olha só. Você está comparando Champions com o Campeonato Nacional, no caso da Espanha. Porra, aí não dá, cara. O que é melhor? O que dá mais audiência? O cara vencer o Campeonato Espanhol ou a Copa do Rei? A Copa do Rei é mata-mata. O que é mais rentável, o que é mais glamouroso vencer na Espanha? O Campeonato Espanhol, a La Liga ou a Copa do Rei? Por que não é pena os caras... Ô, Matheus, a gente não consegue, eu acho que a gente não consegue opinar, cara. Isso é uma realidade muito local, igual a Copa do Brasil. Não, mas hoje, eu acho que os times dão mais valor para a Copa do Brasil do que do brasileiro. Por causa de grana. Falando da nossa realidade. Percebeu. Acho que por causa de grana, não pela questão de... Mas é o que eu estou dizendo, gente. O dinheiro. A grana vem de onde? A grana vem de uma árvore que planta e nasce dinheiro? Ou a grana vem porque o público se sente mais atraído por aquilo? Mentira! Mentira! A média de público da Copa do Brasil é menor. É mentira isso também. Mas é óbvio, Josélio. Mas é óbvio. Não é possível que você olhe o número e não analisa ele, cara. Aqui. É menor porque você tem times lá do interior do norte, gente. Pelo amor de Deus. Pega os times da Série A e olha a média de público dos times da Série A no Brasileiro e dos times da Série A na Copa do Brasil. Rafael. Óbvio que na Copa do Brasil é maior. Ué, tá doido, Rafael, se você for fazer um campeonato de ponto corrido, você transformar o Campeonato Brasileiro em mata-mata, você vai matar os times pequenos do Brasil. Eles não estão mortos não, né? Mas você olha só, imagina que se a gente estivesse aqui, tivesse um pernambucano, um catarinense, alguém de Sergipe e perguntasse a ele, você faz um mata-mata. A gente está falando da realidade de Santos e Flamengo. Esses times, óbvio, entre aspas, vão ficar fora. Quando entra, azarão. Então, vale a pena investir para fazer um time mais forte para disputar um mata-mata, se bem que não vai chegar, e poder disputar menos jogos? Porque a gente também está falando muito de Santos, de Flamengo. Então, quer dizer, uma esfera menor, um Figueirense, igual a camisa do Avaí, você falou que é linda. Mas você imagina o Avaí, ele vai montar um time com risco de, na verdade, não classificar. O Avaí, em algum momento, desde que o ponto corrido existe, você considerou a possibilidade que o Avaí poderia ser campeão brasileiro? Mas ele jogando a regularidade, ele vai, por exemplo, torcida. Mas só objetivamente, alguma vez você já considerou isso? Não. Ser campeão? Não, eu entendi. O Avaí já foi sexto colocado no Brasileiro de Pontos Corridos. Queria para um mata-mata, cara. E aí ele podia vir a ser campeão. Pô, você está dizendo que o time pequeno vai ser protagonista, cara. Que nunca é. O Goiás já ficou entre os 8 primeiros um monte de vezes. Tanto que quando tinha, isso acontecia, cara. O Guarani, quando era mata-mata, o Guarani estava sempre disputando. O Goiás estava disputando. Não, mas não é Hoje isso. Hoje em dia, se você pega o brasileiro que começou, você vai saber que você tem aí 4, 5.
Sim, virou uma liga europeia dessas, né? Que você tem 2, 3 times. Exatamente. Isso é chato. Isso é A chato. Europa vai muito bem na Champions League e vai caminhar. Eu já li muita coisa a respeito que a Europa caminha para as ligas morrerem e eles terem divisões europeias. Então você vai ter uma Série A com Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Eu já li, existe a proposta, não estou dizendo que vai acontecer ou que não vai, mas se há discussão, fica claro que as ligas europeias são, fora a Premier League, elas são horríveis, gente. Horríveis. Que graça que tem você ver o francês. Que graça que tem você ver o italiano Juventus ganhar 7 anos seguidos. Que graça que tem isso, cara. Entendeu? Barcelona e Real Madrid ficar ali brigando. Agora não tem graça. Mas se for no mata-mata lá, vai ser a mesma coisa, porque a disparidade dos times é muito grande. Tanto Não, é mas o mata-mata dá chance pro azarão. Tanto não é a mesma coisa que o Barcelona perdeu pro Valência e a Copa do Rei outro dia. Não é a mesma coisa. Mas é porque eles não dão o mesmo valor à Copa do Rei que dão no Campeonato Nacional. Sim, não é possível que você acha isso, cara. Aí a gente entra naquela ideia de... Não, mas dá menos valor significa o quê? Dá menos valor, desculpa, José, mas só para entender, dá menos valor significa o quê? Entrou com o time reserva? Não. Por jogador? Então, para mim, está dando o mesmo valor. Não? Não, eu concordo com o Macarrão, não tem nada disso. Porque dá o mesmo valor, por exemplo, o Grêmio não dá o mesmo valor para a Copa do Brasil, para o Brasileirão, como dá para a Copa do Brasil e Libertadores. Isso é um fato. Por quê? Porque o Grêmio joga vários jogos do Brasileiro com um time que não é o time resultado. Quem acha que é regularidade... Claro. Por exemplo, o campeão jogou com o Grêmio reserva, o vice-campeão jogou com o É uma Grêmio justiça titular. relativa, né? Mas você acha que teve algum ponto corrido que o campeão brasileiro ele foi campeão porque um outro time jogou com o time reserva contra ele? Foi só por isso? Me fala um, então. Provavelmente deve ter, mas fica diluído. Já que o Grêmio não tem um jogo. podia ganhar do Flamengo. Tá, beleza. Então vamos lá. Aí o Flamengo me ganha do Atlético. Não, peraí, agora deixa eu completar. Vai lá. O Flamengo ganha do Atlético no Mineirão, ganha do Palmeiras em São Paulo, ganha do São Paulo, empata com o Inter fora no primeiro turno, deu uma cacetada no Inter no Maracanã e ele só foi campeão porque ele ganhou do Grêmio na última rodada. Sendo que os outros times jogaram com o Santo André já rebaixado, com não sei quem já rebaixado, então o Flamengo só foi campeão porque ganhou do Grêmio. Porque o Grêmio é do time reserva. Para com isso, né, Rafael? Não, você falou isso sim. Você me perguntou o seguinte. Existe a possibilidade de, por causa de jogar com reserva influencial? Eu te respondi. O Grêmio não, então, mas eu quero saber se o time foi campeão só por causa disso. Não, só não. Mas... se o time foi campeão só por causa disso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta de fora da história aí, por não ser flamenguista e não me lembrar exatamente. Se o Flamengo não ganhasse do Grêmio, ele seria campeão? Não. Então, claro, faz diferença. Não estou falando que é só por isso, mas influencia. Então, exatamente. Claro que influencia. Pergunta a qualquer torcedor do Grêmio se atualmente ele tolera o que o Renato fez ano passado, de entrar com o time reserva, de abandonar, por exemplo, um campeonato. Não toleraria mais, depois do que fez, porque no mata-mata tomou uma chinelada no Maracanã e fez um fiasco brasileiro. Então, quer dizer, o próprio Romildo Bolzan, que é um cara que defende a ideia da volta do mata-mata, porque ele começou a enxergar que aquele modelo ao Grêmio copeiro, tudo bem, um time muito bom, mas quando realmente toma chinelada, a torcida do Grêmio já não tolera. O Renato falou assim, eu vou priorizar a Copa do Brasil e vou abandonar o brasileiro. A torcida do Palmeiras não tolera mais isso, se você pensar por essa hora. Sim. Exato, mas aí o que a gente está fazendo é exatamente discutindo um formato que era ridículo, que tomara que mude. Mas a gente está discutindo um formato que é ridículo, de um campeonato que dizem que é para ser mais justo e que ele não tem nada de justo. Porque um time joga contra o Grêmio titular, outro contra o Grêmio reserva, outro com o Palmeiras titular, outro com o Palmeiras reserva. Outro pega outro pega o Grêmio na arena com o time titular ainda pensando em alguma coisa. O outro joga na última rodada com o Grêmio já classificado para Libertadores de férias com um monte de juvenil em campo. Tá, mas então você acha que os campeões brasileiros da época do ponto corrido, eles não mereciam ser campeões? Não, porque aconteceu essas ninguém coisas? Tá falando isso, cara. Você está minimizando o título?
Não, Você está minimizando eu o tô time, dizendo- só rapaz. está falando que o argumento da justiça não Aqui. vale. É isso. Ai, É. mas- Ué. Aqui, Se a justiça não vale, é porque eles não mereciam ser campeão. Ué. Não, então o Flamengo de 92 não merecia. Você falou que O Vasco de 2000 não merecia? Merecia, ué. ué. Claro que merecia. Está dizendo que o argumento justiça não se sustenta porque é uma justiça muito relativa, muito conveniente. Né? nem Ela é vai- injustiça, ô Macarrão. Oi? Porque o que o Rafael está defendendo, o que o Rafael defende, é a imprevisibilidade do mata-mata. Lógico, que é a essência do futebol. E esse argumento é puro marketing. É marketing. E é um Mas defeito, marketing é ruim, necessariamente? José. Marketing. É uma mentira. Não, aí... Rapaz, aqui- é coisa diferente. Mentira é outra. Aqui, você sabe quanto que representa um jogo do Campeonato Brasileiro, do campeonato? 2,5%. Uma derrota no Campeonato Brasileiro de ponto corrido é 2,5% do campeonato. Ou seja, ele não privilegia a derrota. O ponto corrido privilegia a vitória, a regularidade, o que não acontece na Copa do Brasil. Um exemplo, Sim. o Atlético Paranaense foi campeão ano passado sem ganhar do Flamengo na Copa do Brasil. E ele foi campeão. Então, olha só, o que acontece é o seguinte. Foi campeão sem ganhar de São Paulo, o que que tem? Então, cara, então esse modelo justo ou injusto está nos dois. Sim. Não é no A ou no B. Tá nos Só dois. que eu não defendo o mata-mata por ele ser justo. A diferença No mata-mata, tá nos dois, é No isso. ma- No mata-mata, a derrota é 12,5% do campeonato. Ou seja, a derrota no mata-mata, ela vale 5 vezes mais do que no ponto corrido. Sim. Os times jogam 8 vezes. Divide 1 por 8, dá 0,12. Então, olha só. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Ah, Uma derrota no mata-mata, ela pode custar um campeonato que é brilhante, cara. sim, então qual privilegia a vitória? Uma derrota. Ué, o Brasil, um ponto corrido. Uma derrota. É, lógico Tem que que é. ganhar e pronto, pô. Se eu não ganhar, eu perco 12 mil. Mas aí que tá, cara. Aí que tá. Para ele ser campeão, ele vai ter que ganhar muito. Não basta ter uma derrota. A gente concordou, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer, não? Mas Na Copa do Brasil, eu concordo com o raciocínio. uma derrota Sim, custa o campeonato. perfeito. Na Copa do Brasil. Sim, O campeonato todo. De um ano inteiro. sim. Ou seja, O Vasco de 92, o Vasco de 92, o Vasco de 88, foi o melhor time do campeonato. Sim, perdeu Só depois. que uma derrota custou o campeonato dele, o campeonato todo, Mas, cara. Josélio, essa é a questão, cara. Melhor time é o time que na hora do jogo grande perde. Oi? Não necessariamente, Rafael. Depende, hein? Ué, Ô, Rafael. é tipo a Copa do Mundo, cara. Você chegou na Copa do Mundo, você fez a melhor campanha da primeira fase. Foi pro mata-mata contra um time bosta e perdeu. Aí, Ô, Rafael. Rafael, esquece a Copa do Mundo. A Copa do Mundo só não é ponto corrido porque não tem logística, cara. Porque senão seria ponto corrido também. Porque não tem logística. A Champions também. A Champions também. Eu tô te falando. A final da Champions é o jogo mais transmitido do ano no mundo inteiro. Você acha que... Ô, gente, existe um negócio que é uma lógica que o futebol, nas ligas, vai na contramão da lógica, que é o seguinte. Vocês concordam comigo que futebol Olha que negócio. entretenimento é um negócio de entretenimento? Concorda comigo ou não? Sim. Teatro é entretenimento, cinema é entretenimento. Ou seja, você está promovendo algo para atrair as pessoas. Por isso a gente gosta do Jorge Jesus, por exemplo, que promove um jogo bom para você assistir. O entretenimento tem mais qualidade. Todo mundo concorda comigo até aqui? Existe algum entretenimento no mundo que o auge dele não é no final? Qualquer entretenimento, o auge tem que ser o final, cara. Você tem que terminar no auge. A pessoa tem que sair dali falando, caralho, eu quero isso de novo pra mim. Então aqui. O ponto corrida é um entretenimento que no final você tá broxado, sem querer saber o que aconteceu, tomando de 4-0 e falando, mas esse jogo não vale nada. Pô, mas
Você não acha? O prazer é só se gozar no final, então. Ser campeão batendo recorde de vitória, recorde de gol, recorde de número de derrota, recorde de número de vitória. Você não acha isso legal, não? Exato, Mercinho. Imagina você fazer tudo isso e o último jogo do campeonato é você batendo na cara do Santos. E se você fizer isso, Você tudo não no concorda último que jogo do seria muito campeonato, melhor? você perde nos pênaltis. Uai, paciência, ué. Aí fazer o quê? Então, gente, nós vamos Ué, chegar à conclusão que é o aqui. seguinte, é gosto, cara, é gosto. Mas o que a gente quer é embasar, né, o gosto. Se alguém falou de justiça, se você pensar bem, o Estatuto do Torcedor coloca lá no artigo 8º, parágrafo 2º, que há necessidade de pelo menos uma competição que todos os times tenham noção de quando vão jogar e contra quem jogar. Então, se falar em justiça, por exemplo, a justiça é muito relativa, mas a ideia, por exemplo, ela fica na lei. Então, é justo. Se você pensar bem pela questão, pelo menos na lógica, é justo. Todo mundo sabe com quem vai jogar, quando jogar. Então, você não tem como discutir a questão de justiça. Com quem é o clube, né? Aí é questão jurídica, não é de justiça. Então, mas aí eles colocam para consertar o erro. Matheus, aí é como tudo no Brasil, as leis, para que existe lei? É só você ler a lei do Baixar. Quem não leu até hoje, leia. A lei, ela é feita para quê? Para dar poder para poucos e ferrar com os demais. É simples. O consumidor, o torcedor, eu acho que é indiscutível que ele gosta mais do formato de mata-mata. Não é à toa que todo mundo gosta mais de ganhar Libertadores. Ué, todo mundo gosta mais de ganhar Libertadores. Traz aquele tesão. Né? Um tesão diferente. É o que eu falei, cara. O brasileiro do Flamengo foi sensacional. E ele termina de forma assim, sem graça. Eu fui no Maracanã no dia da entrega da taça. Eu estava lá. O time estava bêbado, de ressaca. Então, você 4-1. 4-1. Exato. O primeiro tempo, com os caras andando em campo, tô mentindo, Mercinho? Eu fui também, ué. Então você viu mesmo que eu. Primeiro tempo, os caras com a perna travada, não aguentando nem andar direito. Aí no segundo tempo é porque a gente tem um técnico foda. Que deu um sacode. Porque eu vou mostrar uma paradinha rapidinho para vocês aqui.